Centro Espírita do Estado do Rio de Janeiro, comandado por uma entidade católica, Frei Luís, um frade franciscano que veio para cá na primeira metade do século XX, e se radicou na região serrana, aqui em Petrópolis, onde se tornou um verdadeiro santo pelos prodígios que realizava, certamente relacionados com a sua mediunidade. Frei Luís era médium. E Frei Luís é assessorado ainda por outras entidades católicas, o Frei Leonardo e o Padre Isabel, ainda o Frei Beneditino Kelly e outras entidades que com ele compartilham esse trabalho. Antes da pandemia, o Frei Luís recebia uma média de 4 a 5 mil pessoas por reunião. Entre a pandemia e a nova paralisação de semana passada, nós estávamos recebendo em torno de 2 mil, porque tem que manter a reserva de lugares, isso tudo. Então, eu acho que essas divisões entre espíritas católicos, evangélicos, judeus, maometanos, hinduístas, nós é que nós fazemos, nós é que nos dividimos. Por tal Deus que eu não entendo, não tem como entender um ser imaterial, incorpóreo, capaz de construir infinitos universos que se interpenetram pelos outros, como é que você vai compreender um ser desse? Então, eu não compreendo Deus, eu sinto Deus, como estou sentindo nesse momento, pelas vibrações em forma de eriçá cutâneo que nós percebemos. Então, nós estamos sozinhos, Deus está dentro de nós, e, por enquanto, eu tenho certeza de que ele existe, embora não o compreenda. Tamanha foi a quantidade de informações que nós fomos acumulando lá no lado de Frei Luís, que chegou um determinado momento que eu achei que eu tinha a obrigação de colocar isso a público. Então, desde que isso aconteceu, a partir de 2013 e 2014, com o primeiro livro, A Face Oculta da Medicina, a minha vida virou pelo avesso, porque os livros romperam as fronteiras da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, do Brasil, já nos levaram 5 vezes para a Europa para falar, até em faculdade de medicina, 2 vezes para os Estados Unidos, só não fomos esse ano por causa da pandemia. Eu acho que isso não tem mais paradeiro. Nós somos pedras de um quebra-cabeça que está sendo montado para salvar a humanidade. Então, não somos os mais numerosos, mas somos os que mais estudam. E então, desperta a curiosidade. Por exemplo, na classe médica, 80% dos nossos colegas não acreditam em nada além da matéria tangente. Mas deixa eu escutar melhor o que o Sérgio Vencio está falando. Ele é médico, ele é endocrinologista. Deixa eu escutar aí, ou ler alguma coisa que o Paulo César está escrevendo. O camarada é cirurgião há 45 anos, então não pode ser maluco. Então, deixa eu ver isso com mais atenção. Então, está sendo importante o nosso trabalho em despertar a curiosidade científica sobre quem somos, de onde viemos e para onde é que nós estamos indo. Bom, então a gente está com 2 trabalhos aí programados, talvez para 2021, Fenômenos de Teletransporte e Materialização de Espíritos. Em 2022, estou pensando, quem sabe, Sérgio, inteligência artificial e mediunidade. A gente estava conversando sobre isso e assunto não vai faltar. Nem curiosidade aqui da nossa Nem parte. curiosidade. Já ficamos doidos aqui. Olha, essas são as personalidades que me baseiam no tratamento com câncer. Eu cuido com câncer, até antes de me formar, já cuidava de câncer. Então, já são 45 ou mais anos. Essas são as 3 personalidades em que eu baseio meu trabalho. Frei Luís, Mário Cresse, pai da cancerologia no Brasil, e o Frederico von Stein, o médico cirurgião do exército nazista alemão, cirurgião do exército nazista alemão, que se aproximou do lado de Frei Luís, porque no lado de Frei Luís, no nosso educandário, hoje com mais de 500 crianças, haviam judeus reencarnados e o ódio persistia. Só que caiu nas malhas do amor de Frei Luís, que também era alemão, e quando percebeu os equívocos que tinha cometido e continuava cometendo, ficou durante 10 anos sem se manifestar. Quando voltou a se manifestar, o médium de efeitos físicos, Gilberto Arruda, já estava no lado de Frei Luís, e ao longo de mais de 50 anos, os maiores prodígios descritos pela ciência da mediunidade relacionada com os fenômenos físicos, pela ectoplasmia e pelo teletransporte e materialização de espíritos aconteceram. Bem, para quem está ouvindo pela primeira vez esse
essa denominação, materialização de espíritos, teletransporte, materialização de espíritos, saiba que são fenômenos extremamente raros e difíceis de serem conseguidos e com tremendas exigências físicas, químicas e até psíquicas. Para ficar bem claro, se todos nós que estamos aqui hoje estivéssemos presentes em uma reunião dessa e um espírito ali se teletransportasse, se materializasse pela energia denominada ectoplasma, que se desprende de um médium de efeitos físicos em transe mediúnico, desmaiado pela produção de grande quantidade de melatonina pela pineal, hormônio do sono, todos veriam, quando ele saísse da cabine, onde se encontra o médium. A cabine funciona como um condensador dessas energias. Se ele falasse alguma coisa, todo mundo ia perceber, ouvir. Se ele exalasse algum odor, todo mundo ia perceber. Se ele tocasse em nós sentiríamos o seu toque. É uma entidade desprendida do corpo do médium, ou através da energia que dele se desprende. Esses médiuns de efeitos físicos são homens e mulheres extremamente raros em toda a história da humanidade. E espíritos com grandes dívidas do passado, a quem foi concedida a mediunidade de efeitos físicos, para que mais rapidamente pudesse resgatar as dívidas contraídas. Através desses fenômenos de efeitos físicos, é que Allan Kardec se sentiu atraído para as mesas girantes, objetos que se movimentavam sem força aparente. Hoje nós sabemos que essa força existe, é a energia ectoplasmática. Então, uma mesa não pode responder sim ou não. Então, inteligências por trás da mesa movimentando estão respondendo sim ou não. Assim como em minha caneta não vai responder alguma indagação. Agora, se eu estiver com a caneta na mão e através da minha inteligência escrever alguma resposta, é claro que a resposta é minha, não é da caneta. Então, foi isso que atraiu. Então, em meados do século XIX, explodiu, ou chegou, o Consolador prometido por Jesus, há 2000 anos atrás. E, dentro dessas informações preciosas, consoladoras, a mais importante, no meu entender, é a imortalidade. Todos somos imortais. Então, a Frederic tanto está materializado que impressionou uma chapa fotográfica. Está com lírio em suas mãos, em homenagem a Frei Luís, que quando morava no mosteiro lá em Petrópolis, ele que cuidava do jardim do mosteiro. Ele adorava lírios e violetas. Em agradecimento, em homenagem ao que ele recebeu de Frei Luís, Frederic se materializou com lírio em suas mãos. Agora, coisa curiosa, Sérgio. Frei Luís, alemão. Frederic von Stein, alemão. Mário Kreeft, filho de alemães. Será que tem algum planejamento por trás de toda essa história? Acredito que sim. Durante a minha apresentação, esse paradoxo vai várias vezes ser lembrado. O paradoxo de Epicuro, um filósofo grego da Grécia Antiga, viveu em torno de 341 a 271 a.C., né? E que deixa essa frase aqui que sempre me acompanhou. Se Deus existe, então por que o sofrimento e o mal existem? Esse é o paradoxo. É isso que leva ao afastamento das classes eruditas dos templos. Não é possível existir um ser infinitamente perfeito em tudo e deixe que aconteçam guerras, que aconteçam pandemias, tragédias ecológicas, tsunamis, câncer. Tem alguma coisa errada aí. Então, se Deus existe, então por que o sofrimento, o mal não existe? Então, é mais fácil você acreditar que tudo isso é por acaso. O tal Deus não existe. Esse paradoxo vai nos acompanhar durante a nossa apresentação. Dentro da parte histórica, que nós também abrangemos nesse livro, eu mostro por que o câncer tem como símbolo o caranguejo. Porque os antigos perceberam que, a partir do nódulo central maligno, projeções ocorriam invadindo os tecidos vizinhos.
E os antigos compararam essas projeções, essas invasões dos tecidos vizinhos, com as patas do caranguejo. Então, o corpo do caranguejo seria o núcleo central do tumor. E os seus prolongamentos invadindo os tecidos vizinhos seriam as suas patas. Daí porque o caranguejo é o símbolo do câncer. Bem, outra coisa que também chama muita atenção, não somente da parte científica, mas de toda a classe erudita, é que se nós somos constituídos por trilhões e trilhões de células, de acordo com a nossa massa física, o número de células é maior ou menor, por que somente 40% da humanidade tem câncer? Se é uma doença que começa em uma única célula, começa em uma única célula. Era de se esperar que a probabilidade fosse imensa e que toda a humanidade contraísse o câncer, mas somente 40% é acometido pelo câncer. Por quê? Vamos ver qual é a resposta científica que nós temos. Não é qualquer célula que adquire as mutações que levam à transformação maligna, e sim as células tronco adultas. Vejam o exemplo que nós pegamos aqui na medula óssea. Vocês estão vendo a minha setinha branca apontando detalhes? Sim. Está vendo? Está vendo a minha setinha branca? Está vendo, Sérgio? Alguma seta branca correndo? Sim, Isso. Está vendo? Está vendo a seta branca? Estamos sim. Tá bom. Então, aqui eu estou colocando minha seta branca em cima de uma célula tronco da medula óssea. Dessa célula, todas as células que estão no sangue periférico vão se formar, vão se diferenciar. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, somente uma das duas filhas iniciais de uma célula tronco vai formar todas as células do nosso sangue periférico, enquanto a segunda retorna e continua sendo célula tronco adulta. Todo tecido tem célula tronco adulta. O fígado tem, a pele tem, o pulmão tem, o cérebro tem, o estômago tem, a bexiga tem, tudo. Então, o que essa célula tronco teria, que as não tronco teria, e que facilitaria a transformação em uma célula maligna? Primeiro, longevidade. Longa vida. Então, ela tem tempo para acumular as mutações que levam à transformação maligna. Nós trocamos de estômago a cada 3 a 5 dias. Então, essas células que são trocadas não têm tempo de acumular mutação. Mas as células tronco existentes no estômago, sim. Então, para cada célula tronco, nós temos aproximadamente 10 mil, 25 mil, 100 mil células que não são tronco. Então, não é qualquer célula que sofre a transformação maligna. Segunda característica dessas células, altíssimo poder de mitose, de divisão celular. Então, são essas duas características que facilitam a transformação maligna de uma célula tronco em uma célula cancerosa. Curiosamente, os tecidos malignos também têm célula-tronco. Então, se nós, como médicos, não conseguirmos remover a célula-tronco de um tecido maligno, não conseguiremos curar o paciente. E são essas células-tronco também que apresentam grande resistência à tramitação do tumor primário à distância, enfrentando todas as resistências orgânicas que os nossos organismos possuem. Então, se não conseguirmos eliminar essas células-tronco, seja do tumor primário, seja do tumor metastático, não vamos curar o doente. Vejam que para cada célula-tronco tumoral, 5 mil a 10 mil não são tronco. Então, nós podemos eliminar até 9.999 células. Se não eliminarmos a última, que é a célula-tronco, o paciente não está curado. Essa é a terrível doença que nós, como médicos, enfrentamos. Bem, outra coisa importante que deve ser lembrada é que se nós conseguíssemos diagnosticar um tumor maligno com aproximadamente 1 milhão de células, 10 elevado a 6, nós conseguiríamos curar todo o paciente com câncer. Só que esses tumores iniciais, eles são assintomáticos. Eles não são sangramento, eles não dão dor, eles não dão, às vezes, podem dar, de acordo com a localização, né, Sérgio? Se os tumores endócrinos, por exemplo, do pâncreas, produtores de hormônios, podem dar uma sintomatologia menos em dimensões menores. Mas, em um determinado momento, essas células começam a sofrer com falta de oxigênio e nutrientes. Olha o que esse tumor faz. Começa a produzir
as chamadas substâncias fatores de angiogênese tumoral. Entendam como angiogênese a produção de vasos sanguíneos. Quando essas substâncias químicas alcançam os vasos sanguíneos mais próximos, aceleram a sua produção, o seu desenvolvimento, atraindo-os na direção do tumor. As células da parede das nossas artérias e das nossas veias e dos nossos linfáticos se dividem a cada 300 dias somente. Sob a ação desses fatores de angiogênese tumoral, as células da parede dos vasos sanguíneos e linfáticos passam a se dividir a cada 3 dias, ou seja, 100 vezes mais rápida. E quando o tumor é alcançado por essa neovascularização, essa nova vascularização, explodem em crescimento, estão criadas as estradas através das quais as células tumorais podem se disseminar. O que mata o paciente com câncer é a metástase. A paciente não morre porque está com câncer na mama. Ela morre porque esse tumor tem uma metástase no fígado, tem uma metástase no pulmão, outra no osso, outra no cérebro e vai por aí afora. Então, essa é a doença que nós estamos enfrentando. E existe uma série de causas materiais que levam à transformação de alguma célula maligna. Por exemplo, o hábito de fumar é a principal causa evitável de câncer da civilização moderna, porque no tabaco queimado existe uma substância química denominada 3,4-benzopireno, que é um dos maiores cancerígenos químicos que a ciência conhece. Então, pelo meu entendimento espiritualista, o tabagista pode ser considerado um suicida em potencial, porque isso está escrito no maço de cigarro, isso mata. Então, se você compra um produto chamado chumbinho, que te alertando que isso também pode te matar, você faz uso desse medicamento, você está se suicidando. A mesma coisa com as radiações solares. Então, nós temos que ter cuidado como humanos em proteger a camada de ozônio, porque as radiações ultravioletas do tipo beta, principalmente em indivíduos de pele muito clara, a formação maligna de alguma célula da pele, principalmente nas áreas expostas, como face, pescoço, braços e pernas. A mesma coisa em relação às bebidas alcoólicas em excesso, como as substâncias estupefacientes em excesso. Tudo isso é causa material de câncer. Então, não é Deus que está criando isso. Nós é que nós estamos nos lançando contra a doença. Paulo César, escuta aqui. Olha as perguntas, né, Sérgio? Se o tabagismo produz câncer, por que é que Deus permite que o tabaco exista na Terra? Para a produção de medicamentos, não de doenças. Existem medicamentos homeopáticos que são fabricados às custas do tabaco. Então, tem uma razão lógica para que isso aconteça, isso exista na Terra. Nós é que desvirtuamos a manipulação dessas dádivas divinas que nos são entregues. Outra coisa, a carne vermelha, rica em partículas denominadas radicais livres de oxigênio, altamente lesivos à molécula de ADN. O radical livre de oxigênio tem uma vida muito curta, segundos, o suficiente para lesar o ADN. Enquanto mais carne vermelha, principalmente as pouco cozidas, você ingere, maior a probabilidade de você ter uma lesão maligna. Uma das condições sine qua non, óbvias, obrigatórias para que eu compareça a uma reunião de teletransporte e materialização de espíritos, é a não ingestão de carne de bovinos, ou de mamíferos, perdão, aves, nas 72 horas que antecedem a reunião. Porque quando o animal é abatido, a sua carne fica impregnada por fluidos deletérios e nocivos. Quando eu ingiro essa carne, eu estou contaminando o meu ectoplasma, que é a substância que desprende do médio efeito físico, e posso contaminar o ectoplasma e as energias da reunião. Estou cometendo um crime de lesa espírito. Nós pensamos que só nós sabemos. Nós estamos observados por uma multidão de testemunhas. 70% da energia utilizada em tais fenômenos se desprende do médio de efeito físico. Os outros 30% da comunidade que o acompanha e da natureza que envolve o santuário. O Santuário de Materializações do Latte Feliz está incrustado em uma floresta aqui no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. O principal médium vidente durante 50 anos no Latte Feliz era meu pai, que desencarnou em 2017, Eduardo Frutuoso. E ele, quando nós subimos para as reuniões de materializações através da trilha que levava até o santuário dentro da floresta,
ele, pela vidência, via técnicos, físicos, médicos, químicos, extraindo energia das folhas, das flores, dos animais, dos troncos, das raízes e carreando para o santuário. Trata-se de energia sensível ao próprio pensamento. Então, eu não posso entrar dentro de uma reunião dessas pensando nas contas que eu tenho que pagar amanhã, no aborrecimento que eu tive em casa ontem, no aborrecimento que eu tive em trabalho durante a semana. Não devo comparecer, porque eu posso criar brechas para as intervenções nocivas daqueles que não querem que essas verdades surjam no seio da humanidade. De que essas verdades não surjam no seio da humanidade. E eles podem ser taxados de tudo. Traiçoeiros, violentos, maldosos, maledicentes, tudo. Menos de um. Ignorantes. Sabem exatamente como manipular as tremendas energias físicas e extrafísicas existentes no planeta Terra e em outros planetas também. Então, até onde eu entendo, se nós não estivéssemos sob a proteção de um Cristo planetário com as suas legiões de espíritos por ele comandada, a Terra seria um inferno pior do que o pintado escrito por Dante Alighieri. Um Cristo planetário, um Cristo, criado simples e ignorante igual a nós, e que atingiu tamanha evolução em ciência, tecnologia, sabedoria, moralidade e principalmente amor, que lhe foi concedido o governo de um planeta inteiro, desde que esse planeta era tão simplesmente uma poeira cósmica se desprendendo da sua estrela mais próxima, no nosso caso, o Sol. Isso aconteceu há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus já era Jesus. Será que é esse o nosso futuro? Como é que estará o nosso conhecimento daqui a 1000 anos? Daqui a 100 mil anos? Daqui a 1 milhão de anos? Daqui a 1 bilhão de anos? Daqui a 1 trilhão de anos? Nós somos imortais. Não é a primeira vez que nós vivemos, nem vai ser a última. Quantas nações habitamos? Quantos regimes de governo? Quantas correntes religiosas? Quantas famílias? Quantos idiomas falamos? Quantas etnias pertencemos? Estão percebendo a salvação da humanidade? Está aí a comprovação científica da palingenesia. É só questão de tempo. A obesidade é outro dessas outras causas materiais que podem levar à doença. Agora, olha quantos tumores malignos poderiam ser evitados se nós extinguíssemos, por exemplo, o tabagismo da face da Terra. Câncer de laringe, câncer de pulmão, quase 90% dos casos. Cavidade oral, 75%. Então, vejam quantas doenças poderiam ser evitadas se nós modificássemos as nossas atitudes, os nossos atos. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, Sérgio, quantas imagens aparecendo na tela? A minha, a sua, do seu pai e da Jane, não é isso? Na tela está só, para a gente que está assistindo, só o slide e a sua imagem. Tá certo. Então, deixa só um minutinho. Bom, tudo bem. Deixa eu diminuir um pouquinho só. Eu estou sem um omelete de 3 anos aqui, que me ajuda nessa tecnologia. Olha aqui. Sérgio, presta atenção. Essa fotografia foi feita em 1983. Esse indivíduo foi envolto aí num escândalo. E o jornal Globo foi lá e cobriu o evento. E fez uma fotografia desse indivíduo na hora que ele estava fumando. Nitidamente se forma, na fumaça do cigarro, uma caratonha. Dá para perceber uma bocarra aberta, com 2 dentes incisivos, um nariz com asa do nariz e tudo, um olho com uma vasta sobrancelha, uma orelha e uma cabeleira longa. Bom, se essa fotografia fosse feita alguns segundos antes ou depois, nada teria aparecido. Evidentemente, muitos podem dizer que foi um acaso. Claro, não posso negar, pode ter sido acaso. Mas eu tenho outra interpretação, uma interpretação diante de tudo que eu aprendi, que eu estudei, que eu testemunhei, com os fenômenos de teletransporte, materialização,
eu posso interpretar que esse indivíduo fosse um médium de efeitos físicos e que estivesse acompanhado por um espírito, vamos dizer assim, nosso irmão, obsessor, e que moléculas de ectoplasma teriam se desprendido desse médium de efeitos físicos e moldado a silhueta desse espírito que o acompanha, e que a fumaça do cigarro seguiu a moldagem das moléculas de ectoplasma que se acoplaram durante alguns segundos nesta entidade que o acompanhava. Olha, do lado de lá, quando eu botar para o lado de lá, eu não vou ter nicotina, eu não vou ter crack, eu não vou ter álcool, eu não vou ter maconha, eu não vou ter nenhuma droga estupefaciente. E até onde eu estou entendendo, o desespero daqueles que fizeram uso dessas substâncias vai ser terrível, profundo. E uma das soluções que eles encontram para diminuir um pouco essa ansiedade, esse desespero, esse sofrimento, é se aproximar de nós, principalmente dos jovens, e tentando intuí-lo, convidá-lo para entrar na mesma estrada, Experimenta, usa, tenta. E quando nós entramos nas mesmas estradas que eles entraram, e fazendo uso dessas drogas estupefacientes, da nicotina, que é o impregnador do sistema nervoso central e que leva à dependência química, como qualquer outra droga, nós exalamos fluidos que são por eles absorvidos, diminuindo assim a sua ansiedade. E será que é isso que eu estou vendo aqui? Eu não posso afirmar, eu sou muito cauteloso em tudo que eu escrevo, tudo que eu falo, mas coloco como possibilidade diante de tudo que eu vi acontecer ao longo de décadas. Então, existe uma causa extrafísica também para o surgimento dessas doenças. Quando você entra na parte, retornando um pouquinho para a parte científica, essa doença tem três bases principais. Três bases principais, não são as únicas, mas são as principais. Então, eu comparo essas bases a uma trípode, um banco com três pernas. Se tem uma perna só, o banco vai cair. Se tem duas pernas só, o banco vai cair. Se não tem nenhuma, não existe banco. Qual é a primeira perna? Os chamados oncogenes. Quando estão funcionando normalmente, são chamados de proto-oncogenes. As senhoras e as jovens que estão me assistindo saibam que esse proto-oncogenes tem tremenda atividade durante a gravidez, estimulando o crescimento do feto. São eles que estimulam as divisões celulares, a mitose. E podemos lembrar que a velocidade de crescimento de um embrião pode ser similar à velocidade de crescimento de um tumor. Estão funcionando normalmente, são chamados proto-oncogenes. Sofrem mutações e passam a estimular desnecessariamente o crescimento e a divisão de uma célula, passam a se chamar oncogenes. Então, aí está a primeira perna. Segunda perna do nosso banco, os chamados genes repressores. Nascemos e crescemos. Os genes repressores começam a desestimular o oncogênio, o proto-oncogênio. E aí eles param de funcionar e as nossas células também vão parando aos poucos de se dividir, embora muitas ainda continuem. Bem, então, eu preciso, para ter um tumor, de um oncogene ativado e de um gene repressor desativado. Senão, o fenótipo tumoral, o surgimento do tumor, não surgirá. Bom, mas eu preciso de uma perna, senão o banco vai cair. Qual é a terceira perna? Sistema imunológico. Todos nós possuímos células malignas circulantes no nosso corpo. Por que é que nós não somos cancerosos? Porque o nosso sistema imunológico as detecta e as destrói. E esse sistema imunológico pode ser sensível até mesmo a um trauma psíquico. Então, aqueles que entram em depressão, aqueles que entram em tristeza, aqueles que entram em ira, aqueles que entram em todos esses distúrbios psíquicos que nós conhecemos, estão propensos a uma depressão do sistema imunológico. E caso ocorra a ação de um oncogênio, a não ação de um gene repressor, associada a uma depressão do sistema imunológico, a doença pode se manifestar. Mas por que fetos, crianças, indivíduos cuidadosos com seu corpo físico também contraem o câncer? O cara tem cuidado com aquilo que come, tem cuidado com aquilo que faz, exercícios físicos, dorme na hora que tem que dormir, não faz nada errado com seu corpo físico. Por que adquire o câncer? Aliás, essa doença pode acometer até fetos antes de nascer. Olha o
o paradoxo de Epicuro novamente surgindo. Estão percebendo? Estão percebendo porque uma das principais causas do afastamento das classes eruditas dos templos são essas incongruências, são esses paradoxos entre um ser infinitamente perfeito em tudo e o surgimento de uma doença num feto, que ainda nem nasceu? Ser irmão a quem? Estamos nessa encruzilhada. Essa encruzilhada está formada pelas religiões e pela ciência. As religiões estão me conduzindo sobre como ter um bom comportamento. Eu não devo roubar, não devo matar, não devo prestar falso testemunho, não devo mentir, vai por aí afora. E, de alguma forma, conseguiram me convencer que eu vou continuar vivo depois do fenômeno natural da morte. A única coisa que eles chamam é vida eterna. Mais nada. Que espécie de corpo eu vou ter? Não sei. Eu vou necessitar de algum alimento, de alguma bebida como água? Não sei. Quem vai me sustentar? Não sei. Onde é que eu vou morar? Não sei. Eu vou poder estudar? Não sei. Vou poder trabalhar? Não sei. Criança que falece, que tem idade, continua crescendo? Não sei. Idoso rejuvenesce? Não sei. Cego volta a enxergar? Não sei. Paralítico volta a andar? Não sei. Não sei nada. Aí eu me volto para a ciência, tudo é obra do acaso. A maior parte dos pacientes que eu cuido como cirurgião são cancerosos. O canceroso para a ciência é um azarado. Ele teve o azar de, em uma única dos seus trilhões de células, ocorresse um conjunto de mutações que levasse à transformação maligna. Então, eu estou nessa encruzilhada aqui. Como é que eu vou sair dessa encruzilhada? Alguém vai ter que voltar do lado de lá e me contar essa história. Voltar do lado de lá como? Através de uma incorporação mediúnica? Não, não dá. Para médico, não dá. Através de uma encarnação mediúnica, que é um fenômeno superior à incorporação, quando a entidade está encarnada, o médium nada percebe, depois nada se lembra, e ainda fala línguas desconhecidas do médium pelo fenômeno da xenoglossia. Não, não é suficiente. E se for através de uma mensagem psicográfica? Também não. E se for através de uma descrição de uma vidência por um médium vidente? Também não. Bom, então, 80% da classe médica só acredita na matéria tangível. Então, a solução seria o teletransporte e a materialização de um espírito. Bem, aí talvez dê, porque não é ninguém que está me contando, é alguém que voltou do lado de lá, recompôs seu corpo e está conversando comigo. Isso já aconteceu na história? Aconteceu há 2000 anos atrás. Mas qual é o médico que vai acreditar numa ressurreição? Pegaram o nosso amigo, chicotearam ele quase até a morte. Não satisfeitos, enterraram numa coroa de espinhos, que, segundo os historiadores, tinha um comprimento de 2 centímetros, chegava na calota craniana, causando uma tremenda dor. Não satisfeitos, pregaram ele numa cruz. Não satisfeitos, atravessaram o seu tórax com uma lança, e as descrições evangélicas estão dizendo que primeiro são água, depois são sangue. Patologistas examinaram o assunto e viram o seguinte: olha, ele deve ter sofrido um trauma, um choque cardiogênico com depósito de líquido no pericárdio, membrana que envolve o coração. Na metade de cima ficou depositado o plasma. Na metade de baixo desse derrame ficou depositado os elementos figurados do sangue, os glóbulos vermelhos das plaquetas e os glóbulos brancos. A lança primeiro a metade superior saiu o plasma, depois saiu o sangue. E se isso tivesse acontecido há 2000 anos, o que é que eu diria? Primeiro saiu água, depois saiu sangue. Ele mesmo confessa que morreu. Senhor, em suas mãos deposito meu espírito. Os seus amigos e seus parentes tiram seu corpo da cruz, colocam uma gruta hermeticamente fechada e depois do calor do deserto, hein? E depois de 3 dias ele reaparece com seu corpo completamente reconstruído. Qual é o médico que vai acreditar numa história dessa? Então, nós vamos ao templo assistir alguma reunião funerária, né? Algum amigo que morreu, um batizado, um casamento, acabou. Depois eu vou para casa. Eu não vou ficar perdendo meu tempo. Eu vou descansar, eu vou pescar, eu vou dormir, vou ver televisão, vou ficar com a minha família. Bem, foi isso que aconteceu comigo. E aí eu tive que tomar uma tremenda decisão. Eu me volto para a esquerda, nada disso está acontecendo, porque ninguém vai se entregar na mão de um cirurgião anestesiado que acredita em fantasma. E se esse cirurgião
Isso é que acredita em fantasma coberto por lençóis. Quem é que vai se entregar na mão dele? Eu fui obrigado a acreditar. Bom, e aí coloco 4 indagações, os que nos honram com a presença hoje de manhã. Ó, e se o médico, um cirurgião, tivesse presente em uma dessas reuniões? E se quem ali se teletransportasse, se materializasse, fosse um médico que já passou pela Terra, teve um corpo semelhante ao nosso, morreu, continua vivo num universo paralelo ao nosso, que as religiões chamam de plano espiritual, plano celestial, plano astral, é o que a ciência está chamando de universo paralelo? Terceira reflexão, e se fosse possível um diálogo entre esses dois médicos, o encarnado e o desencarnado materializado? E quarto, e se tais diálogos se prolongassem por 40 anos? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Como é que eu vou voltar? Voltar para onde? Começar tudo outra vez? Estrela de Belém? Que estrela? Se fosse estrela, se fosse cometa, nós estaríamos aqui. Bota um efeito físico. Bota um objeto voador não identificado. Existe vida em todo o universo. Na casa do Pai existem muitas moradas. Sermão da Montanha. O assassinato de Jesus pela crucificação. A sua materialização e não a sua ressurreição. Aí, tudo isso aconteceu e precisa ser insistentemente lembrado. Só que eu não consigo ficar paralisado no que aconteceu há 2000 anos. Eu quero entender como. Eu estou precisando de respostas lógicas e racionais. E se essas respostas lógicas e racionais foram colocadas na minha frente, foram me entregues, eu tenho direito de ficar guardando só para mim? Ou tenho a obrigação de colocar em público, principalmente a classe a que eu pertenço, a classe médica? É o que está acontecendo. Coloque-se na minha situação e tenho certeza que todos teriam a mesma atitude. Quando eu me voltei para o outro lado, o que eu encontrei? Grandes nomes da ciência que tinham estudado, verificado, testemunhado e comprovado a veracidade de fatos fenômenos. Embora não saibamos exatamente como explicar como acontece, mas isso não me impressiona, isso não me preocupa. A ciência, ela reconhece que só sabe o que acontece em 4% do universo. A ciência não sabe o que é o magnetismo, calcula todos os seus efeitos, mas não sabe o que é o magnetismo. Tanto que a palavra magnetismo vem da palavra magia. A ciência não sabe de onde o elétron tira a energia que faz com que ele gire infinitamente em torno do núcleo. A ciência não sabe exatamente o que é matéria. Então, por que nós temos que nos preocupar em constatarmos a veracidade de um fenômeno, embora não saibamos exatamente como acontece? Só questão de tempo. Olha aqui, Camille Flammarion, o maior astrônomo da França, até hoje cultuado pelos franceses. Camille Flammarion, Arthur Conan Doyle, escritor médico, criador do personagem Sherlock Holmes. Alfred Russel Wallace, elaborador da teoria da evolução, junto com Charles Darwin. Alex Carrel, prêmio Nobel de Medicina por ter descoberto as substâncias anticoagulantes. Graças ao trabalho desse homem, milhares de vidas estão sendo salvas hoje em dia. Aceda Lombroso, pai da medicina forense, medicina judicial. Charles Richer, prêmio Nobel de Medicina por ter descoberto a resposta anafilática humana. Graças ao trabalho desse homem, milhares de vidas estão sendo salvas neste momento. William Crookes, um dos maiores físicos da história, descobridor dos raios catódicos, do elemento radiante da matéria, do elemento talho, e vai por aí afora. Graças ao trabalho desse homem, tem televisão, tem GPS, tem tudo. Coloco nesse grupo Luiz da Rocha Lima, o presidente do Latte Feliz, quando lá cheguei, o maior estudioso que eu conheci, o maior homem que eu conheci na vida, profundo estudioso dos fenômenos mediúnicos, da ciência da mediunidade. Bem, então eu estou sozinho. Se eu tivesse uma tela de computador 10 vezes maiores, preencheria essa tela do computador com todos os outros nomes ligados à ciência que comprovaram a veracidade desses fenômenos. Qual é o denominador comum entre esses homens e mulheres? Estudaram indivíduos denominados médios de efeitos físicos, repito, extremamente raros e difíceis de serem desenvolvidos, e comprovaram que através deles se desprende um fluido, denominado por Charles Richer como ectoplasma, de tremenda energia, presente em qualquer ser vivo, animal, hominal, vegetal, que não foi alcançado ainda pela nossa ciência. E é com essa energia tremenda que um espírito pode se teletransportar do universo paralelo onde está, habitando para o nosso e, durante alguns momentos, se materializar. 2 principais motivos foram utilizados por Frei Luís para que isso acontecesse na sua instituição. Primeiro,
atendimento a pacientes graves, principalmente cancerosos, mais uma vez lembrando que acaso não existe. Não é por acaso, então, que a maior parte dos pacientes que eu cuido são cancerosos. Porque quem mais se teletransportam e se materializam em tais reuniões são espíritos médicos, trazendo conhecimentos e tecnologia muitíssimo mais avançada do que a nossa. Segundo, menos importante, clarões, lampejos, relâmpagos lá no horizonte do que será a medicina mediúnica do futuro, quando os médicos serão poderosos médiums. Já somos sem perceber, não somos médiums declarados, mas em algum momento nós percebemos que temos alguma intuição, alguém está buzinando no nosso ouvido, que atitude tomar. Tamanha é a quantidade de detalhes que temos que manipular na nossa mente para tomar decisões terapêuticas e diagnósticas que, em algum momento, precisaremos dessa ajuda. Sabemos só cuidar, eu como cirurgião só sei cuidar da parte física. Quem que cuida da parte mais importante? A energética, espiritual, a transmissora da vida ao corpo físico e imortal. Colegas que me acompanham e que acompanham todos os médicos da Terra que honram a sua profissão. Sem dado a perceber que nos estão ajudando. Mas ouso afirmar que muitos dos sucessos que temos com os nossos pacientes não teriam sem essa ajuda imponderável aos nossos pobres 5 sentidos. Uma das condições físicas para que tais fenômenos aconteçam é a ausência de luz. Se nós estamos na escuridão completa, já que os fótons da luz artificial e natural afetam o ectoplasma, o médium em transe e a entidade materializada, como é possível ver uma entidade materializada no escuro? Porque quando eles saem da cabine, onde fica o médium em transe, eles emitem luz pelo seu corpo, pela bioluminescência astral, ou bioluminescência, produção de luz por um ser vivo, tanto pelos seus corpos como pelas suas vestes. Então, é possível todo mundo ver uma entidade materializada em uma sessão de materialização. Aqui está o Frederico, então, materializado, às custas da mediunidade do médium Gilberto Arruda de efeitos físicos. Bom, esse meu livro aí, A Face Oculta da Medicina, que foi o primeiro que chegou na mão do Sérgio. Diálogos entre um médico encarnado e outro desencarnado, materializado pela ectoplasmia. Eu fiz perguntas a ele que qualquer médico faria se tivesse uma experiência dessa. Frederico, como é relacionar a existência de Deus com as doenças da infância? Olha o Epicuro aí no meio. A criança, e outra coisa, a criança nem nasceu, está acometendo, essa doença acomete até fetos, até embriões. Eu fiz essa pergunta para ele porque eu estava passando pelo corredor do Centro Cirúrgico do Hospital Pedro Ernesto, Hospital Universitário Pedro Ernesto do Trabalho, aqui da UERJ, e me deparei com esse caso. Uma criança com 6 meses, eu entrei no Centro Cirúrgico, encontrei com um ex-aluno meu, Leonardo Rangel, cirurgião de cabeça e pescoço, e perguntei a ele o que ele ia fazer. Eu vou fazer uma traqueostomia no paciente. Ah, é? Por quê? Vamos lá que eu te mostro. Entrei na sala de cirurgia, me deparo com uma criança anestesiada com 6 meses de idade e um tumor maligno no pescoço, quase do tamanho da cabeça da criança. Os médicos que estão me assistindo, está aqui o diagnóstico, um sarcoma infantil, tumor de alta letalidade. Estava comprimindo a traqueia, a criança não estava podendo respirar, o Leonardo fez uma traqueostomia, algumas semanas depois a criança morreu. E aí ele falou assim, eu falei assim, Leonardo, esse tumor nasceu com essa criança. Ele falou assim, olha ali no negatoscópio. No negatoscópio estava aquela tela iluminada, onde nós vemos a radiografia, a tomografia computadorizada da mãe. E na tomografia já aparecia, ela estava grávida, o tumor já aparecia no feto. Cadê Deus? Está dormindo, está descansando, está passeando, está distraído? Um ser infinitamente perfeito em tudo? Se nós perguntarmos isso a algum líder religioso que não acredite na palingenesia, ele vai te responder o seguinte, olha, mistérios da cristandade. O porquê não faz parte do nosso diagnóstico. Diante da dor, da doença, do sofrimento, nós temos que nos manter firmes e não ficar fazendo pergunta. Aí eu indago, como é que eu vou pedir a essa criança que ela se mantenha firme? Alguém pode me ajudar? Vamos ver qual é a resposta do Frederico. Entenda os tumores como aspiradores das impurezas do espírito, tudo se esclarecerá. Mas se a criança nem nasceu, como é que as impurezas foram parar lá? Vou utilizar uma metáfora que eu uso para os meus alunos sempre que falo coisas óbvias.
salta aos meus olhos, agride a minha fronte, aperta o meu nariz e puxa a minha orelha, que essas impurezas foram parar no espírito em vidas passadas, pela lei natural de ação e reação, onde dita que tudo aquilo que eu faço leva ao sofrimento do próximo, ou, atenção, a natureza do planeta que eu habito, dificultando a vida daqueles que virão depois de mim, isso fica incrustado, isso fica grafado no meu componente extrafísico espiritual, mais precisamente no seu envoltório perispirítico, também estudado pela ciência hoje em dia sob outro nome, campo morfogenético. E muitas vezes eu vou precisar de corpos físicos no futuro para aspirar essas impurezas que eu aloquei e não Deus. Para corrigir as deformações no meu perispírito que eu causei e não Deus. Então, fica bem claro que muitas das doenças que nós, como médicos, estamos tratando hoje, estamos tratando como efeitos. Não sabemos as causas, porque a ciência não acredita em vida antes do nascimento. A vida para a ciência começa na concepção e acaba no momento da morte, em que os órgãos nobres param de funcionar. Enquanto continuarmos nesse labirinto, continuaremos enfrentando todos esses terrores que estão permeando a humanidade na atualidade. Então, aqui está a solução para todas as desavenças, todos os problemas, todas as intolerâncias, todas as guerras que assolam a humanidade. A comprovação científica da reencarnação. Então, não é a primeira vez que eu estou, nem vai ser a última. Vou voltar muitas. E eu posso, sendo judeu, posso voltar como palestino. Eu, sendo palestino, posso voltar como judeu. Eu, sendo branco, posso voltar como negro. Eu, sendo negro, posso voltar como branco ou amarelo. Eu posso habitar em qualquer regime de governo. Eu posso estar em uma família que segue qualquer vertente religiosa. Então, vou guerrear quem? Vou me intolerar contra quem? Vou perseguir quem? Se amanhã eu posso estar do outro lado. Então, essa é a lei imutável de ação e reação, mas eu não colocaria bem como imutável, não, porque ela é mutável. Ela pode ser mutável, sim. Sabe como? Pela mudança do meu comportamento. Pela mudança da minha conscientização de quem sou, de onde venho e para onde estou indo. Então, a minha reforma íntima é fundamental. E a reforma íntima ninguém pode fazer por mim, eu que tenho que fazer. E lembro que o fenômeno não modifica ninguém. Eu não me modifiquei pelo fato de ter visto espírito materializado. Eu tento me modificar pela reforma íntima. E essa é feita a cada segundo, a cada minuto, a cada hora. E como é difícil. Segundo informações lá do Lar de Frei Luiz, informações mediúnicas sérias e confiáveis, é a primeira vez que o nosso grupo está levantando a fronte. É a primeira vez que o nosso grupo está levantando a fronte. Somos oriundos, isso sem falar das anteriores, da Inquisição. E fomos retirados dos antes de sofrimento que nós nos encontrávamos com o Frei Luiz. Se eu hoje utilizo o ferro e o aço como cirurgião para aliviar e para curar, é porque quando era da Inquisição, usava para torturar e para matar. E só um cirurgião sabe o que passa um cirurgião. Quando corre tudo bem, tudo bem. Quando não corre, você não dorme, você desmaia de cansaço. Abre o olho, está o doente na tua frente, está a família na tua frente. Tá, então, essa é a sina do cirurgião. Mas, de acordo com o teu comportamento, com a tua modificação, essas provas podem ser atenuadas. Essas provas podem ser atenuadas. Então, está na mão nossa a diminuição ou o agravamento das nossas dívidas. Deus não vai te impedir se você quiser se suicidar. Você tem o livre-arbítrio. Só que existem as leis naturais, né, que você não tem como fugir. Se eu der um passo na frente de um precipício e me jogar lá de cima, Deus não vai pedir que eu me suicide. Existe uma lei da gravidade, eu sei que existe, então eu vou dar mais um passo. Então Deus é o culpado disso? O pai não é culpado de que um filho que ele tenha vestido com todo carinho, com todo luxo, com a vestimenta maravilhosamente bela, e ele se atire no lamaçal. Então, corpo físico não é uma
maravilhosa vestimenta que nós estamos utilizando para cumprir alguma missão, resgatar alguma dívida ou promover alguma reparação do que tenhamos feito no passado? Então, como é que eu vou atirar essa vestimenta luxuosa e tão maravilhosa na lama? Bom, então aqui está o nosso perispírito, onde ficam colocadas todas essas impurezas, por nós colocadas, que já está sendo estudado por Sheldrake, com o nome de campos morfogenéticos. Certa vez um professor me fez a seguinte indagação: falou, César, o espírito é imortal? É. E você está me dizendo que no corpo físico os tumores malignos eles funcionam como aspiradores das impurezas do espírito que é imortal? Sim, professor. Então, por que você opera os seus pacientes com câncer? Por que você não deixa o câncer continuar limpando o espírito, que é imortal? Bem, professor, eu não sei até onde deve ir o sofrimento de alguém. Então, eu, como médico, eu tenho que fazer tudo o que estiver ao meu alcance para curar, aliviar e consolar, porque Deus age nas criaturas através das criaturas. Já caminhando aí para o término, minha netinha Isabela, né? Uma criança linda, com 5 anos. Quando a minha nora estava com 3 para 4 meses de gravidez, a minha nora foi picada pelo mosquito da Zika e a minha neta nasceu com microcefalia. A criança está com 5 anos, ela não anda, ela não senta, ela não fala e ela não come. Está com uma sonda de gastrostomia no estômago para não morrer de fome. Eu não posso afirmar que o espiritismo vai ser a religião do futuro. Mas eu acho que todas as religiões do futuro vão precisar do espiritismo. Se nós indagarmos, como eu falei há pouco tempo, sobre algum líder religioso que não aceita a palingenesia, por que Deus permite uma tragédia biológica dessa? Não tenho resposta. E é impressionante a precisão de como isso acontece. São manipulados 4 seres vivos. Vírus, inseto, gestante e feto. O vírus entra no mosquito, o mosquito fica gestante, corre pela corrente sanguínea, atravessa a placenta e entra no feto. Entre bilhões de células, o vírus vai exatamente na célula tronco neuronal, absorve a energia da célula tronco neuronal e a criança não produz todos os neurônios que precisa. É muita precisão, é muita exatidão. Bom, felizmente está na minha família, não está faltando nada. Quando eu passar por lá de lá, eu vou saber o que aconteceu. Agora vamos ver o outro lado dessa história. Pesquisadores da USP perceberam o seguinte: se esse vírus ataca a célula tronco neuronal, o que aconteceria se nós injetássemos esse vírus em um tumor maligno que acomete cérebro de crianças? O tumor também tem célula-tronco. E aí pegaram um tumor infantil, como o neuroblastoma, o astocitoma infantil, e implantaram em ratos. O tumor cresceu e deu metástases ósseas. Eles, então, pegaram os animais e injetaram o vírus da Zika. Injetaram o vírus da Zika em ratos com tumores malignos infantis que foram implantados em seus cérebros, com metástases ósseas. Tudo que é verde é neurônio. Tudo que é azul é célula tumoral. Tudo que é vermelho é vírus da Zika. O vírus da Zika atacou somente as células cancerosas e as eliminou e conservou todas as células normais. Tudo que é colorido é câncer. Então, o câncer foi implantado no cérebro dos animais, deu metástases ósseas, e injetemos aqui o vírus da Zika. A doença foi completamente eliminada. Estamos aqui ansiosamente aguardando o resultado dos testes humanos que estão em andamento. E isso sendo comprovado, um tremendo problema para os nossos neurologistas infantis e neurocirurgiões estará solucionado, porque essas crianças hoje necessitam ter o seu crânio aberto, tenta-se tirar o tumor do cérebro, faz radioquimioterapia e a maioria morre. O mesmo vírus da Zika, que causou a microcefalia da minha neta de mais de 3.000 crianças, está acabando com um problema terrível para os nossos neurocirurgiões infantis?
Só o espiritismo explica uma coisa dessa. Então, esses espíritos vieram com uma bagagem dupla, uma bagagem kármica e uma bagagem missionária. Agora, o que aconteceu em vidas passadas? Eu não sei. Centenas de experimentos com crianças foram feitos em campos de concentração nazistas. Mais de 100 milhões de abortos criminosos são feitos por ano no planeta Terra. O aborto está quase sendo legalizado na Argentina. Quem fará esses assassinatos? Médicos? Tiveram família, educação, carinho, lazer? Estudaram nas melhores escolas do planeta, universidades, e direcionam sua inteligência e seu conhecimento para isso? Aí, mais uma vez, eu fico meditando sobre a importância das revelações trazidas pelo espiritismo kardecista cristão, pela importância do nosso trabalho. Nós não somos os mais numerosos, mas somos os que mais estudam e que mais compreendem. Então, nós temos que divulgar cada vez mais todas essas informações. Isso já está acontecendo aqui de forma tremenda, não somente no Rio de Janeiro, mas em todo o nosso país. As escolas de medicina estão criando ligas de estudo de espiritualidade e saúde. Quem é que está criando? As direções? Os professores? Não, são os alunos. E estão nos convidando para falar sobre isso. Fantástico. Vou falar mais rapidamente. Foi descrito em 1964, em famílias do povo maori, na Nova Zelândia, um câncer gástrico hereditário, responsável por 3% de todos os tumores malignos que acometem o estômago. É um tumor multicêntrico. Então, apresenta vários focos de câncer em todo o órgão. Então, se o paciente tem um tumor de 1 centímetro, tem que tirar o estômago inteiro, porque senão vai deixar doença. Bem, curiosamente, pode acontecer em crianças até de 16 anos. O nome está sendo bem claro, câncer gástrico hereditário. Então, passa de bisavô para avô, de avô para pai e de pai para filho. Certo? Atinge esse gene que aqui está, CDH1, que produz uma proteína chamada ecaderina. Tem colegas me assistindo, você bem assim sucinto, hein? Aqui nós temos uma célula da mucosa gástrica. Ela está ao lado de outra célula da mucosa gástrica. A ecaderina tem a forma de um cabo de guarda-chuva, em verde. Milhares de cabos de guarda-chuva estão partindo dessa célula e se entrelaçando com os milhares de cabos de guarda-chuva que estão partindo da célula ao lado. Forma uma barreira tão sólida que nem água passa. Passa através da célula, mas não passa entre as células. Se uma dessas células for acometida por essa mutação, a ecaderina, que é produzida pelo CDH1, vai ou não vai se formar, ou vai se formar de forma errada. Vai soltar, vai ser quebradiça, amolecida. Salta aos meus olhos, agride a minha fronte, aperta o meu nariz e puxa a minha orelha, que essa célula maligna, como não tem esses cabos de guarda-chuva, vai se desprender com mais facilidade. Então, a potencialidade metastática desse tumor vai ser muito maior. E ainda vai infiltrar por baixo da membrana que cobre o estômago, fazendo com que a doença vá se proliferando por baixo da mucosa. E algumas vezes o instrumento do endoscopista não detecta a lesão porque ela está correndo por baixo da mucosa do estômago. Vejam esse outro tumor, que não é hereditário. A mucosa do estômago está íntegra. Esse é hereditário. Não existe as circunvoluções da mucosa. Bom, isso foi estudado por esse cientista Pierre Guilford, em 1998. Olha só o que ele percebeu. 25 membros da mesma família morreram com câncer gástrico hereditário ao longo de 30 anos. Por quê? 25 membros da mesma família morreram com câncer gástrico hereditário ao longo de 30 anos. Por quê? Caio eu novamente no paradoxo de Epicuro. Haveria algum processo kármico familiar coletivo relacionado com câncer gástrico hereditário? Olha, eu estava estudando esse negócio aí e estava cansado. Aí falei assim, olha, deixa eu descansar um pouco e ver, depois eu continuo. Deitei
a minha cabeça no travesseiro e fiquei pensando, 25 membros da mesma família morreram ao longo de 30 anos. Cadê Deus? Bom, deixa eu descansar. Liguei a televisão e quando eu ligo na televisão, como a casa não existe, surge à minha frente o seguinte anúncio. O poderoso chefão. Será que isso estaria relacionado com os crimes que passam de bisavô para avô, de avô para pai, de pai para filho, como, por exemplo, a máfia italiana, que explora o crime pela prostituição, pelo jogo, pelo contrabando, pelo tráfico de drogas, pelos assassinatos? Bom, isso, ao longo do meu trajeto de escritor, vem acontecendo com certa frequência. O acaso não existe. Bom, eu sou muito cauteloso. Eu vou ligar para 2 amigos médiums e vou pedir ajuda deles para ver se eu estou no caminho certo. Liguei para o Luiz Augusto Queiroz, presidente do Padre Pio, médium, cardiologista, escreveu o prefácio da Face Oculta da Medicina. Olha, eu estou escrevendo livros ali assim, assim, assim. Aconteceu isso. Você pode dar uma pesquisada aí, fazer as suas orações e ver se tem alguma intuição mediúnica que me confirme que eu estou no caminho certo? E liguei para outro, sem falar que tinha falado com o primeiro. Nelson Soares, médium de efeitos físicos, o último médium de efeito físico desenvolvido no Largo Frei Luís. Passaram-se alguns dias, os 2 ligaram para mim, sem um saber que eu tinha falado com o outro. Eu falo assim, Paulo César, vai em frente, você está certo, é isso mesmo. Coloco aí a reflexão de todos que estão nos assistindo nessa manhã. Então, como é que eu vou falar num congresso de medicina de que a carência de humildade, como egoísmo, cobiça, vaidade, orgulho, ciúme, despeito, prepotência e desespero, gera câncer? Como é que eu vou falar isso num congresso de medicina? Eu acho que eu vou correr o risco de ser expulso, de ter meu diploma cassado, né? Mas gera, através da tensão psíquica, da disfunção celular, da depressão imunológica. Isso tudo vai ser discutido nos congressos de medicina do futuro, nos simpósios, nos seminários, nas sessões clínicas. Isso será estudado dentro das escolas de medicina, porque nós seremos médiums. Eu vou morrer, eu vou desencarnar e vou reencarnar. A primeira coisa que eu vou ser médico de novo, eu vou entrar dentro de uma faculdade de medicina. A primeira coisa que eu acho que eles vão fazer comigo lá dentro é colher células da minha mucosa bucal e fazer um escrutínio do meu ADN. Se for detectado que eu tenho a hereditariedade da mediunidade, a genética da mediunidade, serei desenvolvido por profundos estudiosos do assunto, que serão os professores de medicina da Escola do Futuro. Não tem como eu negar isso diante do que eu vi, do que eu estou vendo acontecer. Rapazes, jovens, recém-saídos da adolescência, trabalhando comigo no Hospital Pedro Ernesto. Vou só dar um exemplo. O Henrique, cirurgião cardíaco, recém-saído da adolescência. O que você vai fazer, Henrique? Professor, eu vou abrir um tórax aí para tirar um tumor do coração de um paciente. Bem, um recém-saído da adolescência. Dou mais um passo. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, Leonardo. O que você vai fazer aí? Eu vou tirar o tumor de tireoide. Tira uma tireoide que está com tumor, entrando pelo assoalho bucal. Espera aí. Você vai entrar por baixo da língua e tirar uma tireoide com um tumor maligno por dentro da boca do paciente? Onde é que você aprendeu isso? Eu fui para Filipinas. Não, ele foi para Tailândia. E tem um médico lá que já fez mais de 900 procedimentos semelhantes. Aí ele foi lá aprender com o cara. Tá bom. Dou mais um passo. Tudo bem, Gustavo Sampaio? O que você vai fazer aí? Eu vou introduzir umas 4 ou 5 pinças longas através da parede abdominal do paciente e comandar essas pinças vendo a imagem na televisão através de uma microcâmera, que também vai estar dentro do abdômen do paciente, e vou comandar essas pinças através de um robô. E o que tu vai fazer? Eu vou extrair um câncer de estômago. Entendi. Comandando um robô, através de pinças,
minimamente, orifícios minimamente invasivos dentro do abdômen do paciente. Eu estou enganado ou dentro de algum tempo você já pode operar um paciente no Japão comandando esse robô daqui? É isso mesmo que vai acontecer. Com a maior tranquilidade. Aí eu fico, quando eu me vejo assim, confrontado com tais desafios, duas reflexões tomam conta do meu espírito. Bem que eu tento evitar, mas não consigo. Primeiro, o meu atraso universal em relação a esses espíritos que estão aportando ao planeta Terra. E, curiosamente, eles não percebem esse avanço em relação a nós. A bondade e a humildade não deixam. Estão o tempo todo preocupados na atualização dos seus conhecimentos, na transmissão dos conhecimentos aos mais jovens, no salvamento de vidas aos milhares, no cuidado com a família. Ainda conta o tempo para cuidar da família. Então, claro que não tem tempo para se dedicar a templo da religião, e nem precisam. O mais importante é a conduta, não é a crença. Outra reflexão é a seguinte: e se esses espíritos altamente evoluídos tivessem visto o que eu vi? Por exemplo, a extração de uma válvula mitral através de um espírito encarnado em um médium de efeitos físicos em questão de minutos, com sangramento e com a extração da válvula, a válvula sendo puxada de dentro do tórax do paciente, que era médico, pelas minhas próprias mãos. O que eles teriam feito? Quais as conclusões e as reflexões que teriam chegado? Frederic, se a válvula mitral está na minha mão, como é que ele está vivo? Resposta: a medicina de vocês do futuro saberá como fazer isso. Nós vamos desintegrando molecularmente, atomicamente, desmaterializando a peça cirúrgica defeituosa, e à medida que ela vai sendo desmaterializada, desintegrada, nós vamos materializando no local uma prótese de ectoplasma que, com o tempo, adquire as mesmas características do receptor e não tem rejeição. Mecânicos de automóveis não poderia me dar uma resposta dessa. Frederic, por que esse paciente não sente dor? Porque os nossos anestesistas sabem como estimular o sistema nervoso central, os neurônios do paciente, a produzir grandes quantidades de encefalinas e endorfinas. Substâncias produzidas pelos nossos neurônios, endorfina, vamos estar dizendo tudo, morfina interna, que apresentam uma capacidade anestésica até 200 vezes maior do que qualquer morfina que você compre no mercado. Com uma vantagem, não leva a dependência química. Frederic, por que esses pacientes não desenvolvem infecção nessas cirurgias hiperfísicas? Essas cirurgias que ultrapassam os limites físicos do corpo do paciente. Por que não tem infecção? Porque nós sabemos como manipular o oxigênio da atmosfera da sala, transformando-o em ozônio. Bom, o oxigênio que eu respiro tem 2 átomos de oxigênio. O ozônio tem 3. 99% dos micro-organismos descritos, conhecidos pela ciência, são sensíveis ao ozônio. Um mecânico de automóveis não poderia ter me dado uma resposta dessa. Frederic, você tem capacidade visual microscópica e ultramicroscópica. Você não poderia poupar os vasos sanguíneos do paciente? Desintegrava a válvula, simultaneamente materializava uma prótese de ectoplasma, então não tem solução de continuidade, não precisava ter sangramento. Você não podia poupar os vasos sanguíneos, os capilares? Posso. E por que tem que sangrar? Para aumentar a fé do paciente e a sua. Sem comentários. Aqui está o Espírito de Decade de Maternidade, nosso segundo livro, onde foram conseguidas, no final da década de 70 e início da década de 80, 7 fotografias de entidades decaídas, deformadas, animalizadas, descritas no de André Luiz, de Emmanuel, de Joana de Anjos, e vai por aí afora. Só que são descritas. Conseguiu-se no lado de Frei Luís fotografias. Me parece que isso nunca aconteceu em nenhum momento da história da humanidade, em nenhum local da Terra. Até meados do século XIX não tinha máquina fotográfica, então não se fotografava nada. Conseguiu-se no final do século XIX, início do século XX, centenas de fotografias de espíritos materializados. Basta entrar na internet, talvez milhares.
nenhuma mostra espíritos deformados, animalizados. Então, o que aconteceu no lar de Frei Luís não aconteceu em nenhum lugar da humanidade, em nenhuma época da história. Eu não tive coragem de colocar essas fotografias no livro, porque se tivesse aquelas fisionomias, não ia querer que a minha fotografia saísse em livro, em revista, em jornal, em televisão, internet. Segundo, foram conquistados pelo amor de Frei Luís e estão em recuperação. Terceiro, eu não sei o que fiz em vidas passadas, posso ter sido pior do que eles. Bem, o que acontecia lá? Uma fotografia aérea do lado de Frei Luís, 120 mil metros quadrados, uma mini cidade, e o santuário está incrustado no centro dessa floresta. Lembrem que eu falei que o ectoplasma está em todo ser vivo, inclusive nas folhas, troncos, flores, animais, etc. 10 pessoas participavam dessa reunião. Com elas estava um fotógrafo profissional que montava a sua máquina com flecha naquele tempo em frente à cabine. Eu participei das duas últimas, pois estava chegando lá. Cheguei lá em 1978. Então, aqui nós temos o médium Ivan de Castro, em transe mediúnico, expelido pelos orifícios naturais do corpo ectoplasma. Percebam que aqui ele tem uma similaridade com espuma de barba. Então, todo orifício natural expele o ectoplasma. Nós vimos na fotografia anterior saindo com uma forma de fluido. E aqui ele está mais denso, parecendo espuma de barba. Então, nós estamos 10 pessoas em frente à cabine. Vamos fechar a cortina e o fotógrafo está com a sua câmera montada na direção das cortinas. Apaguemos as luzes, Ave Maria em surdina e entramos em prece esperando um sinal da cabine, um estalar de dedos. Escuta-se o estalar de dedos, o fotógrafo dispara a sua máquina e nós só vamos ver o resultado da fotografia no dia seguinte. Vou mostrar duas dessas fotografias. Aparece no dia 6 de outubro de 1979 uma imagem similar a um cíclope, que é uma figura da mitologia grega que tem somente um esboço de olho na testa, na fronte. Um esboço de olho na fronte. Bem, eu lembro que nós éramos somente 10, 12 pessoas. Por que nós subiríamos para o meio de uma floresta, 6, 7 horas da noite, com um fotógrafo? A troco de quê? A não ser que algo extremamente importante ali acontecesse. Éramos comandados por um almirante chamado Carlos Melo, de uma disciplina militar assustadora. Ele revistava o santuário, revistava a cabine, revistava o médium, revistava cada um dos presentes e não tinha, nem nunca teve, qualquer intuito financeiro. Então, eu não tenho como negar que tudo isso é verdade. Indago os que estão me assistindo nesse momento, principalmente os espíritas. Como um perispírito com essas deformidades poderá caber num corpo igual ao nosso em uma futura encarnação? Às vezes as deformidades são tão profundas que não há como encarnar num planeta igual à Terra. Então tem que reencarnar num planeta menos evoluído em que a humanidade ainda está na Idade da Pedra. Então, esse perispírito pode caber dentro de um pitecantor, de um neandertal, de um troglodita e por aí afora. Segunda imagem, um carrasco da Idade Média. De onde saiu esse roupão pesado, se tudo foi revistado pelo almirante Carlos Melo? Percebo que tem um tecido quadriculado semelhante ao escocês. Alguns cadastros brancos amarrados em volta da cintura, há a impressão de que ele está com seus braços atados nas costas. Um imenso capuz com 2 rombos na testa, com 2 rombos na altura dos olhos, e nitidamente a gente vê o terror da entidade sendo fotografada. O terror dela sendo fotografada. Olha, depois que essa reunião aconteceu, o padre Isabel chamou o Luiz da Rocha Lima e falou para ele o seguinte: desde que esse carrasco desencarnou, ele não consegue tirar a roupa de carrasco porque ela está soldada no perispírito. Então não pode reencarnar para ter algum alívio no seu sofrimento. Se foi um carrasco da Idade Média, está padecendo assim há séculos. Padecendo assim há séculos. Quantas cabeças ele decepou?
Atentem para a imagem que será apresentada a seguir. Se soubessem o que os aguardas estariam fazendo o que estão fazendo, estão percebendo a importância das revelações trazidas pelo Consolador prometido? Mas existe outra forma de você descer para a cabeça. Aqui no Rio de Janeiro, nós estamos é a capital que apresenta mais mortes pelo coronavírus. E olha a situação da saúde pública. Se eu assumo um cargo de secretário de saúde e é depositada sobre a minha pessoa a confiança de milhões de pessoas, e se eu utilizo essa confiança e desvio para mim somas incalculáveis da saúde pública, como está acontecendo aqui no Rio de Janeiro e em outras regiões do nosso país, quantas cabeças eu estou decepando? Deixo essa indagação à reflexão de todos, lembrando, então, que o espírito é o árbitro da sua própria sorte. Podemos prolongar os nossos sofrimentos pelo endurecimento no mal, ou abrandá-los e abreviá-los por nossos esforços para fazer o bem. Isso está transcrito no item 13 do Código Penal da Vida Futura, capítulo 7, de O Céu e o Inferno. Então, hoje, eu estou semeando o que colherei na minha próxima encarnação, assim como estou colhendo hoje o que plantei na última e nas últimas. Lei sine qua non da ação e reação. E termino entregando o nosso agradecimento à Ágata, a protetora das mastectomizadas. Ao longo da minha vida de cirurgião oncológico, a maior quantidade de cirurgias que eu fiz foi a mastectomia por câncer de mama. Milhares de cirurgias dessa forma eu fiz. Bom, a Ágata parece que era uma jovem de beleza venusiana. Todo jovem que olhava para a Ágata se apaixonava. Mas ela decidiu ser cristã. Então, rejeitava educadamente todas as propostas porque ela queria se dedicar ao cristianismo. E o cristianismo era proibido pelo Império Romano na época em que ela estava encarnada. Um procônsul chamado Quintiniano, quando contemplou o rosto e o corpo de Ágata, imediatamente se tornou apaixonado por ela. Mas também foi rejeitado, o que levou a uma ira incontrolável. Não aceitava a rejeição por Ágata ao seu amor. E o que é que ele fez? Denunciou Ágata ao imperador Décio, que então ordenou a prisão de Ágata. Ela foi julgada, foi dada a ela a oportunidade de rejeitar o cristianismo, mas ela não o rejeitou e foi condenada à morte. Depois da sentença pronunciada, o juiz fez a seguinte indagação a Ágata: não te envergonhes de rebaixar-te à escravidão do cristianismo quando pertences a uma nobre família? E recebeu de Ágata a seguinte resposta: e vós não te envergonhais de mutilar na mulher o que tua mãe te deu para aleitar? Por que ela respondeu isso ao juiz? Porque a sentença decretada e executada foi a da morte de Ágata pela amputação das suas mamas a ferros em brasa. Por isso ela se tornou a santa das mastectomizadas. E é ela que eu deixo meu agradecimento, a paciência, a educação e o convite formal e honroso de eu estar aqui nessa manhã com todos que nos assistem. Muitíssimo obrigado ao meu amigo Sérgio e à comunidade espírita Ramatiz pela honra desse trabalho. Graças a Deus. Gratidão, doutor Paulo.
Gratidão. Gratidão, doutor Paulo. Sempre uma alegria ouvi-lo. Um grande abraço. Bom, mestre. Excelente. Tem uma pergunta aqui relacionada a Hiroshima e a radioatividade da bomba de Hiroshima está relacionada a câncer também. Sim, está relacionado ao câncer também. Décio, me dá uma... Ainda estou meio fora de mim. Me dá uma ajuda aqui rápida. O rádio, a descoberta do rádio foi feita pela... A descoberta do rádio foi feita pela cientista... Me dá o nome dela todo. O primeiro nome dela. É Marie Curie. A Marie Curie morreu de câncer. E o câncer dela foi promovido pelas radiações do rádio que ela estudava. O marido morreu atropelado por uma carruagem, né? Então, Anne Curie, ela morreu de câncer. Então, a radiação descontrolada é causa de câncer. Chernobyl promoveu centenas ou milhares de mortes por câncer. Então, a radiação descontrolada, ela causa câncer, sim. Mais uma vez, eu lembro, aproveitando a pergunta, que quem está por trás desses equipamentos bélicos são físicos, são químicos. Quem está por trás das drogas estupefacientes são químicos. Quem estão por trás dos abortos são médicos. E, então, as soluções que nós tanto aguardamos talvez não esteja relacionado com ciências, esteja relacionado com os sentimentos. São altamente inteligentes, tiveram tudo, estudaram nas melhores universidades do mundo e direcionaram a inteligência e o conhecimento para a destruição e para a morte. Estão percebendo a importância de tudo que nós estamos discutindo aqui hoje? Não sei se todo mundo sabe, mas o Dr. Paulo tem, com certeza absoluta, a maior experiência em materialização do mundo, que eu acho que é uma... Por que, mestre, que essas experiências elas diminuíram tanto, quase acabaram aí, apesar do nosso conhecimento, da compreensão ter aumentado? Porque nós estamos passando uma fase de profundo desgaste emocional, de um profundo desgaste de sentimentos na fase atual de transição de um planeta de provas, expiações e reparos para um planeta de transição. Então, para que tais fenômenos aconteçam, nós precisamos de uma psicosfera elevada. Mas alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Fica à vontade, aproveitar o nosso mestre aqui. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Então, nós estamos ouvindo. Por exemplo, todos esses fenômenos que eu descrevo nos meus livros serão comuns dentro do centro cirúrgico do futuro. Serão comuns dentro do centro cirúrgico do futuro. Eu, quando ingresso dentro de um centro cirúrgico, eu vejo o centro cirúrgico como um ambiente sagrado. Quando nós estamos dentro de um templo, dentro de uma igreja, o nosso comportamento é um. Nós estamos em prece, pensando no bem das pessoas. Saímos do templo, o nosso comportamento é outro. Então, o centro cirúrgico tem que ser um ambiente sagrado também. Se nós não tivermos uma psicosfera adequada, como é que os fenômenos físicos de ectoplasmia, as custas de médios de efeitos físicos, talvez médicos do passado, poderão acontecer? Eles receberão a influência negativa daqueles que não querem que essa realidade chegue. Nós estamos cercados por inimigos. Por isso habitamos ali um planeta tão atrasado. Os nossos pacientes também. E os seus inimigos, os seus perseguidores, aqueles que querem vingança do que sofreram no passado, vão ficar assim satisfeitos em ver que nós possamos trazer algum benefício à sua saúde física, à sua saúde espiritual?
Então, não chegou o momento. Segundo, Sérgio, me perdoe se eu me alongar. Se eu pegar 60 gramas do corpo de cada um de nós e entregar a um físico para calcular a quantidade de energia nos átomos de 60 gramas, sabe o que eles vão me dizer? Olha, nessas 60 gramas você tem energia para construir 100 bombas atômicas iguais às que foram lançadas na cidade de Hiroshima. Pesa 90 quilos, 90 mil gramas, 166 mil bombas atômicas. Se eu soubesse como canalizar, manipular tamanha quantidade de energia de forma inteligente, eu acho que eu ia acalmar o mar e o vento, pelo menos em torno de onde eu estivesse. Mas eu tenho assim, controle psíquico, controle emocional para manipular de forma inteligente as imensas energias existentes na minha parte física e extrafísica? Não! Não chegou o momento. O que um terrorista não faria? Então, isso não pode ainda ser colocado no domínio da humanidade. Não podemos, não temos ainda controle emocional, como não temos controle emocional para a utilização dos tremendos sentidos mediúnicos que também estão latentes em nós. Se eu tivesse visão de transparência, como o Frederic mostrou para mim que tem, e algumas colegas médicos médiums, um ou outro, pouquíssimos, quantos diagnósticos eu não faria? Mas, se todos os médicos da Terra tivessem visão de transparência, todas as empresas que fabricam os instrumentos que nós utilizamos para diagnóstico e tratamento vão fechar as portas. Nós causaríamos milhares e milhares de desempregados. Não chegou o momento. Se eu tivesse visão microscópica e ultramicroscópica, eu teria condições emocionais dentro de uma sala de cirurgia de estar realizando um procedimento cirúrgico, vendo as miríades de micro-organismos em cima do meu paciente, das minhas roupas, dos meus assistentes, nas paredes da sala de cirurgia? Por mais esterilizada que seja um centro cirúrgico, sempre haverão micro-organismos. Não chegou o momento. Estou repetindo o que eu falei ainda agora. Estão nos mostrando clarões, relâmpagos, lampejos no horizonte do que será a medicina mediúnica do futuro, quando os médicos serão poderosos médiums, nós poderemos ter conversações diretas com os nossos colegas espíritos que estão nos acompanhando, discutir o que aconteceu em vidas passadas em relação àquele paciente. Entrou dentro do centro cirúrgico, entrou dentro do Frei Luís certa vez, Sérgio, um paciente, numa reunião pública, na sala de atendimento de graves, paciente. Não era materialização, era reunião pública. O paciente era claro, coberto de pelotões negros de melanoma. Tumor maligno que começa nos melanoblastos, das células que produzem a melanina que dá cor às nossas peles. Quando essas células sofrem a transformação maligna, é chamada melanoma, e produzem grande quantidade de melanina e ficam pelotões negros cobrindo todo o corpo do paciente. O paciente, sei lá, bem claro. Aí o doente está deitado no leito, já fiz o diagnóstico, está na visão. Cansei de tratar de casos iguais, o paciente está coberto de melanoma. Da metástase até para o coração. Aí o Frederico está cuidando dele, eu, reservadamente, né, sempre movido pela curiosidade científica. Frederico, o que aconteceu com esse irmão em vidas passadas? Aí ele virou o rosto, foi no meu ouvido. Vilipendiou de leprosos. Aí voltou ao atendimento. Não é brincadeira, né? O senhor sabe que nós temos aqui, várias pessoas do grupo estão aqui te assistindo, a gente tem alguns anos estamos estudando o câncer e tentando fazer um atendimento mediúnico direcionado a isso. E até surgiu uma pergunta aqui, não tem nome, mas quais são as mudanças necessárias para um paciente oncológico metastático? As orientações que seriam interessantes a gente passar para ele. Se esse paciente estivesse sob meus cuidados, eu levaria para as sessões de atendimento no Lar Frei Luís. Nós temos uma sala, que é a sala 1, onde eu fico,
que nós atendemos uma média de 300 pacientes por reunião. Se esse paciente... Olha, eu só estou com tempo até segunda-feira, às 8 horas da manhã. Tamanha é quando você me faz uma pergunta, tem tanta resposta aqui na cabeça, que eu fico com medo de faltar alguma coisa. Se as reuniões de materializações de Frei Luiz ainda estivessem ocorrendo, eram 2 por mês, eu levaria a uma sessão de materializações. Agora, o mais importante de tudo, hein? Vou dar como exemplo. E esse exemplo não é para mim e não é para os pacientes, não. São para todos que estão nos assistindo e a todos que puderem ser alcançados agora pelo nosso exemplo. Eu tinha operado uma paciente com câncer de mama. Estava com 1 ano de operada, pipocou metástase para tudo quanto era osso. O principal sítio metastático do câncer da mama é o esqueleto. Não tinha mais nada que nós pudéssemos fazer. Ou seja, a paciente estava tomada de metástase. Bom, o que eu vou fazer? Tratamento paliativo. Bom, conversei com a família, com a paciente, abertamente. Eu faço parte de um grupo assim, 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 existem reuniões assim, assim, assim. Eu gostaria de levar a senhora a uma dessas reuniões. É possível? Aceitaria? Claro. Foi. Sérgio foi colocada num leito, comigo sentado à cabeceira. Materialização. Apagam-se as luzes. Sai da cabine um espírito de João Pedro, que é o líder dos médicos da falange de Frei Luís. Tem uma escola de ectoplasmia do outro lado. Quando eu desencarnar, vou ficar de joelhos na porta da escola dele pedindo uma vaga. Luminescente, chegou perto do leito, sem falar nada. Se colocou ao lado da paciente, a contemplou e começou a descarregar a luminescência do seu corpo sobre a paciente. E também as poderosas energias que se desprendiam de uma pequena ampola que ele trazia em suas mãos, que dava para ver pela luminescência da ampola até os ossos do carpo e do metacarpo, como nos leva a perceber que até alguma forma de esqueleto se teletransporta e se materializa a quantidade. Eu ouvi o arfar da entidade na sua respiração difícil, mergulhando num meio denso como o nosso, em relação ao meio fluídico do universo paralelo onde se habita. Então, se ele tem respiração densa ou ofegante, ele também materializa um sistema respiratório junto com ele. Jesus comeu peixe assado com seus discípulos depois da crucificação. Se ele comeu um peixe assado, até um sistema digestivo inteiro se teletransporta e se materializa a quantidade. Está se descortinando à nossa frente uma ciência assustadoramente mais profunda e complexa do que tudo aquilo que nós possamos imaginar. Como é que nós vamos entender essa ciência? Simples. Paulo César, quando você passar por lá de cá, em 1 hora, você aprenderá o que na Terra você ficava anos estudando. Isso está no livro, me parece, A Gênese, de Allan Kardec. E você está pensando que você já esqueceu tudo que você estudou? Quando você passar por lá de cá, vai tudo voltar para a memória. Eu entrei para a faculdade em 1970, nós estamos em 2020. 50 anos, o que eu me lembro? Eu me lembro aquilo que eu faço e aquilo que eu ensino. Dou aula em 2 faculdades de medicina. Ô, Paulo César, você quer uma outra informação? Qual? Tu está pensando que você já esqueceu tudo que você aprendeu nas vidas passadas? Quando você voltar para cá, naturalmente tudo vai voltar. Será que eu vou me lembrar de todos os idiomas que eu falei? Puxa! Bom, eu estou olhando. Sérgio, daqui a pouco o João Pedro começa a conversar com outra entidade que nós não víamos, mas ouvimos a voz pelo fenômeno da voz direta. A entidade materializa tão só a laringe. Se a laringe não tiver solidificada, iluminada, você não vê, mas ouve a voz. E aí poupa a energia ectoplasmática sem necessidade de materializar a entidade inteira.
E essa poupação da energia é importante para o atendimento aos pacientes graves que estão aguardando no meio da reunião. Só que a conversa entre as duas entidades, o João Pedro e a outra, era em inglês fluente. Tamanha era a velocidade do inglês que eu não estava conseguindo acompanhar nada, mas uma palavra as duas entidades repetiam insistentemente. Wonderful, 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 wonderful. Eu estou sentado ali na cadeira, estou pensando assim comigo. O que existe de tão maravilhoso com uma paciente em fase terminal, com câncer de mama metástase para todo o esqueleto? Calado. Nos 40 anos que eu participei desses encontros, nunca me dirigi diretamente à entidade. O problema era controlar minha curiosidade científica quando eles se dirigiam a mim, a ponto de ser chamada a atenção, pela minha curiosidade. Frederico parou de atender o doente, veio na minha direção e falou assim, foi a primeira vez que eu ouvi a voz de um espírito materializado. Paulo César, se você continuar com o seu olhar de curiosidade sobre mim, eu serei obrigado a interromper o atendimento aos enfermos. Eu quebrei a harmonia psíquica da ambiência. Cara, fiquei envergonhado. Daquele dia em diante, eu ficava o tempo todo de olho fechado, pensando em lagos com algas cristalinas, aves voando por cima, Jesus cuidando, o olho fechado. Aí, as aberturas começaram a ocorrer. Depois a gente conta isso de novo. Bom, acabou o tratamento, João Pedro voltou para dentro da cabine e se desmaterializou. Naquele momento inesquecível, eu estava assistindo 4 dos mais fantásticos fenômenos descritos pela ciência da mediunidade. A materialização do espírito, a bioluminescência, que é a produção de luz por um ser vivo, o fenômeno da voz direta, quando você não vê a entidade, mas ouve a voz, e a xenoglossia, quando a entidade fala línguas desconhecidas do médium, e as descrições falam em línguas até mortas, como o aramaico antigo e o latim. Primeira oportunidade que eu tive, ousei perguntar ao Frederico o que tinha acontecido. Frederico, o que havia de tão maravilhoso com aquela paciente tão grave que o João Pedro atendeu na nossa última reunião de materialização? A resposta não é para mim. É a resposta, primeiro, para todos, principalmente para quem fez essa indagação. Principalmente para quem fez a indagação. Paulo César, eles estavam elogiando a forma como ela estava aceitando a prova da doença. Ela não estava blasfemando contra Deus. Ela não estava acusando os médicos. E tudo que a medicina de você está oferecendo, ela estava aceitando de forma resignada e tranquila. E aquele comportamento estava trazendo um grande benefício para o seu espírito. Eu aconselho a quem fez essa pergunta para tentar lembrar a esse paciente que ele está sendo observado por múltiplas pessoas. Está sendo observado por familiares, por amigos, por conhecidos. E é só questão de tempo. Nós todos sabemos disso. Chegará um momento em que nós apresentaremos um distúrbio de saúde que pode ser mais ou menos profundo e que pode nos levar até a desencarnação. E, de acordo com esse exemplo, eles poderão lembrar do nosso exemplo quando chegar o seu momento. De uma transmigração de um meio de vida para outro. Somos todos imortais. A vida está na borboleta, não está no casulo. Excelente, meu irmão. A gente queria te agradecer e eu queria convidar todo mundo. Raquel, para de chorar, senão eu vou começar a chorar também. Vamos fazer uma oração de agradecimento ao nosso irmão, mandando energia para ele aí, para ser manipulada por esses espíritos. Não está escutando? Acho que é o seu... Está escutando aí? Agora escuto. Agora sim. Ótimo. Pessoal, vamos fechar os olhos. Vamos agradecer a nossa Mãe Maria Santíssima,
pela disponibilidade do nosso irmão Paulo Frutuoso, que recuperando aí de um Covid, se dispôs a falar conosco. Então vamos mentalizar sobre ele a melhor energia possível, nosso ectoplasma, que manipulado por esses espíritos de luz do lar de Frei Luís, vai garantir uma recuperação tranquila, o restabelecimento completo da saúde. Nós exprimimos então a nossa gratidão pela presença dele nas nossas vidas, doando essa energia e agradecendo a ele mais uma vez. Meu irmão, que Deus te acompanhe agora e sempre. Que assim esteja. Eu posso dar uma última mensagem, Sérgio? Deve. Tem uma amiga aqui que eu queria te apresentar, se você permitir. Ela também ficou aqui ao nosso lado o tempo todo e ela vai te dar uma mensagem, tá bem? Perfeito. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não for a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a verdadeira revelação da vida, os dons mais supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura. Providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, ó Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Dentre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito é o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Que assim sejas para sempre, ó divina soberana, o refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Graças a Deus. Que lindo!